essa tribuna para defender uma moção que trata de um tema tão importante e pertinente para quem luta e acredita na segurança pública do nosso país e, especialmente, para aqueles que estão acompanhando as movimentações recentes que houve dentro do Congresso Nacional. Tendo em vista que, de maneira recente, no último dia 10 de junho, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou esta PEC, dando sequência para que isso, então, possa ser reconhecido e possa avançar para o plenário da Câmara dos Deputados. Foram 44 votos favoráveis, presidente, e apenas 18 votos contrários, mostrando que, sim, o Parlamento está manifestando, está reverberando o anseio da sociedade por mudança no que diz respeito ao aspecto penal do nosso país. Vejamos que, de acordo com a moção que nós fizemos a exposição, colegas vereadores, o Brasil mudou, a sociedade evoluiu ou talvez regrediu em algum aspecto e, justamente por essas mudanças sociais que nós tivemos, carece de mudança também a questão da penalidade. Nós temos recentemente no Código Penal, por exemplo, a previsão do feminicídio, que é uma discussão que volta e meia retorna a esta casa, as razões pelas quais estão postas ali o precedente, a previsão, melhor dizendo, legal no Código Penal para o feminicídio. E nós precisamos também debater um outro tema que está ululante, está saltando aos olhos da sociedade, que é a redução da maioridade penal. Presidente, eu peço a contribuição do senhor para que o tempo seja assegurado. Está bem difícil aqui. Sim, vereador, seu tempo está garantido, pessoal. Vamos colaborar com o vereador que está na tribuna. Segura, vereador Caleb, que eu acho que alguns colegas não escutaram que o vereador precisa de colaboração para seguir na tribuna. Presidente, se alguém deseja conversar, a porta do plenário segura a tribuna. Acho que falta bom senso de alguns colegas vereadores. O vereador está pedindo e não estão ouvindo. Puta que pariu, desculpa a palavra, peço que retire dos anais. Segue. Obrigado, presidente. Da tribuna. Compartilhe da sua manifestação. Eu vou tentar retomar a linha de raciocínio, se puder restituir o tempo, presidente, eu lhe agradeço. Pois bem, colegas vereadores, a sociedade, ela teve suas mudanças, seja evolução ou degradação ou retrocesso, e justamente por isso nós precisamos pensar na alteração da legislação. Alguém pode dizer, mas é uma simples moção. Verdade, é uma simples moção, mas é a partir de moções, é a partir de audiência pública, é a partir de debate em comissão, é a partir de manifestação popular que acontece qualquer tipo de mudança. E nós, legitimamente eleitos pelo povo da cidade de Caxias do Sul, temos esta oportunidade de aprovar uma moção que sinaliza, mais uma vez, que caminho o Congresso Nacional precisa tomar com relação à mudança de legislação de redução de maioridade penal. Recentemente, no mês de maio, eu trouxe aqui aos colegas sobre o Maio Laranja. Inclusive, fruto disso, nós instituímos uma frente parlamentar em proteção e defesa da criança e o adolescente no que diz respeito aos crimes sexuais, violência, exploração, pedofilia, etc. E nós vimos recentemente um crime bárbaro cometido por um adolescente, por um grupo de adolescentes contra outros adolescentes no estado de São Paulo. O mais velho dentre eles tinha um maior de idade, mas entre os adolescentes o mais velho tinha 17 anos e os demais tinham 16 anos. Portanto, vejam, uma criança, entre aspas, uma criança de 16 anos de idade que já consegue emitir o título eleitoral e decidir os rumos do nosso país, que pode propor uma ação civil junto ao Ministério Público e tem a responsabilidade, inclusive jurídica, sobre os seus ombros para este fim, precisa obrigatoriamente arcar com a sua responsabilidade. Uma criança não pode ser eximida, um adolescente de 16 anos de idade, não uma criança, um adolescente de 16 anos de idade não pode ser eximido da sua responsabilidade penal. Porque hoje o que nós vemos é justamente facções criminosas, o crime organizado utilizando justamente destes, que são tidos hoje na lei como inimputáveis em razão da idade, para que possam praticar pequenos e grandes crimes em nome de um determinado grupo criminoso, para que não haja, então, a responsabilização penal. E aí, há corrupção de menores, há outras tipificações penais, claro, mas muito menores a pena do que a pena efetivamente, objetivamente, do crime que é praticado. Então, por esta simples razão, me parece que a Câmara dos Deputados acerta aqui, demonstrando
que de todos esses parlamentares aqui que votaram, que participaram desta votação, desses 62 parlamentares que lá estavam, 44 estão votando favoráveis e sinalizando o caminho que o Brasil espera. Certamente, um dos grandes debates, um dos grandes temas da corrida presidencial deste ano será a segurança pública. Não resta dúvida de que o Brasil quer falar sobre segurança pública. Nós precisamos tratar sobre a recuperação da soberania que tanto se fala dentro do país, a soberania de territórios, que o Brasil perdeu e tem sido vítima do crime, da criminalidade, e tem sido utilizado adolescentes que muitas vezes, obviamente, nascem no contexto social desfavorável e se tornam presas fáceis para o crime organizado. Temos que trabalhar na questão social sem dúvida. Agora, um fato não anula outro, uma matéria não anula outra. Trabalhar na questão social é importantíssimo, mas rever o conceito e o aspecto penal aqui é imprescindível. Nós não podemos admitir mais um jovem de 16 anos, de 17 anos, tirando a vida de um pai de família, e quando ele completa 18 anos, ele zera a sua ficha penal, a sua ficha criminal, e ele está livre, leve e solto na sociedade. Mas ele deixou um pai faltando dentro de uma casa, uma mãe faltando dentro de um lar, deixou um filho com a vida ceifada, deixou o pai e a mãe com a vida ceifada porque o filho foi levado, e uma série de outros crimes que acontecem. Então, é com muita responsabilidade que eu subo essa tribuna, e eu agradeço os colegas vereadores, a colega Daiane Mello também, que foi quem assinou conosco esta moção aqui, e aos demais colegas que votarão favoráveis, entendendo o espírito público e a urgência desta casa sinalizar favorabilidade à aprovação disso junto ao Congresso Nacional. Por tudo isso, peço o voto favorável dos colegas vereadores. Obrigado, presidente. Com a palavra em discussão, vereador Sandro Fantinel.